Exercício 16 diz o seguinte: o que acontece com o volume de um paralelepípedo quando aumentamos a largura em 10% e diminuímos a profundidade em 20%? Né? Então, um volume de um paralelepípedo, eu tenho x vezes y vezes z. Então, aqui é a frente, a profundidade e a altura. O que está dizendo? Eu vou aumentar a largura em 10, a largura e a altura em 10%, então a largura é o x e a altura z em 10% e a profundidade em 20%. Então, aumento de 10%, gente, eu multiplico por 1,10. Aumento de 20%, eu vou multiplicar o valor por 1,20. Então, eu vou ter a seguinte situação. O volume original é x vezes y vezes z. O volume novo, eu aumentei em 10%, então fiz 1 vezes o x, que eu aumentei em 10%, e aqui 1,1 vezes o z, que está aumentando. E aqui eu diminuí, desculpa, aqui eu diminuí, e não aumentei, como eu havia dito, eu diminuí a profundidade em 20%. Então, por isso eu estou multiplicando por 0,8 o valor da profundidade, que corresponde a uma diminuição em 20%. Fazendo esses cálculos aqui, 1,1 vezes 0,8 vezes 1,1, eu vou ficar com 0,962, certo? E aí, quando eu subtraio o valor, o 1 corresponde ao 100%, subtraio esse valor que eu vou ficar com 0,032. E isso corresponde, em percentual, uma redução de 3% aproximadamente. Então, exercício 17 diz o seguinte: o primeiro prêmio de um torneio recebe um troféu sólido confeccionado em metal, com as medidas abaixo. Considerando as bases do troféu que são congruentes e paralelas, o volume do metal utilizado na sua confecção é. Então, para calcular o volume, eu vou imaginar que eu cortei esse troféu aqui nessa base, porque daí estes dois sólidos são congruentes. Então, eu vou calcular o volume de um e depois eu multiplico pelo outro. Outro ponto que eu tenho que considerar é que desta maneira, como ele está posicionado, as bases elas não têm as mesmas dimensões. Essa aqui é bem menor do que aqui, então também não vou considerar, ainda não tem como fazer. Mas se eu imaginá-lo virado, onde esse trapézio fosse a base do meu troféu, eu tenho como imaginá-lo então como um prisma de base trapezoidal. E aí eu consigo fazer o volume. Porque o volume de prisma eu tenho que calcular a área da base, ou seja, a área do trapézio, vezes a altura que eu tenho, que aqui é 10. Para calcular a área do trapézio, eu preciso descobrir agora a altura do trapézio. Então, eu vou traçar esse segmento aqui em vermelho e vou chamar aqui de H. Se eu imaginasse esse segmento também construído aqui neste lado, né, o que eu posso imaginar? Que essa dimensão é 10 e como ele é um trapézio isósceles aqui, eu sei que este pedacinho aqui será 5, porque eu tenho aqui a altura também e aqui é 5, certo? E aí eu consigo, fazendo Pitágoras, descobrir o valor da altura. A hipotenusa vale 10, porque a altura é sempre perpendicular, aqui está o ângulo reto, então vai ter 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fica 100 e aqui 25. Subtrai 25 dá 75, portanto a altura é 5 raiz de 3. Agora, para calcular o volume de um deles, eu faço a área da base, que é a área do trapézio, vezes a altura. Então, a área do trapézio é base maior, que é 20, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é 5 raiz de 2, dividido isso por 2. Então, vai ficar 30, né? Dividido por 2, 15 vezes 5, 75 raiz de 3. Lembrando que eu tenho a parte do outro sólido em cima idêntica, eu devo multiplicar isso por 2 vezes a altura para calcular o volume, porque aqui eu só fiz a área da base, certo? Então, é vezes 2, porque são dois sólidos, e aqui é o volume, que é a área da base, vezes a altura, fazendo 1.500 raiz de 3 em volume. Então, o exercício 18 diz o seguinte: eu tenho o diagrama que mostra uma pi. No exercício 18... Antônio, tu olhou pra mim, por quê? Ai, Luquinhas, para! Isso é só mais trabalho pra mim. Agora para!
No exercício 18 diz o seguinte, o diagrama abaixo então mostra uma pilha de caixas cúbicas encostadas num canto de um depósito. Se a aresta de cada caixa é 30 centímetros, eu quero saber o volume total da pilha em metros cúbicos. Então, primeiro passo, eu vou contar quantos cubos tem nessa minha pilha de cubos aqui. Então, começando aqui de cima, eu tenho 3 cubos. Nessa segunda aqui, eu vou ter 4 cubos, porque tem um que eu não enxergo, mas ele tem que estar ali por causa que para sustentar a pilha. Nessa terceira aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubos visíveis, mais 4 que estão ali, escondidos, então fazem 9. E na última, eu vou ter 4 vezes 4, ou seja, eu vou ter 16 cubos. Somando o total de cubos, eu tenho 32. E aí, para calcular o volume, eu já vou passar a medida da aresta de centímetros para metros cúbicos, né, dividido por 100, então vai ter 0,3 ao cubo vezes 32. E isso vai dar 0,027 vezes 32, que dá 0,864, portanto, é a letra E. E o último, né, fala um pouco da arte de origami, né, mas o que nos interessa está aqui, que o total, todas as pirâmides ilustradas nessa composição artística são tetraedros regulares, de base triangular de aresta L, L igual a 1 decímetro, ligados uns aos outros, por meio de suas arestas e mantendo suas bases sobre o mesmo plano. Nessas condições, a área total em decímetros quadrados de um desses tetraedros. Vocês devem lembrar que o tetraedro é composto por 4 triângulos equiláteros, né? Então, a área lateral vai ser 4 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Vou poder cancelar ali os 4, então a área vai ser raiz de 3. O exercício 20 diz o seguinte, a figura a seguir representa a vista de cima de uma cisterna cilíndrica. Os pontos A e B indicam os locais de abastecimento diametralmente opostos. E o ponto X mostra a posição de uma pessoa que se encontra a 6 metros do ponto A e a 8 metros do ponto B. Então, eu vou unir estes pontos aqui, né? E como eu sei que aqui está dizendo que é diametralmente, então isso aqui corresponde ao diâmetro do meu círculo. Né? Sabendo que a profundidade da cisterna é de 2 metros, qual a sua capacidade máxima? Ou seja, eu devo calcular o volume. Para poder calcular o volume desse cilindro, eu preciso descobrir o raio. Tá? E para descobrir o raio, descobrindo o diâmetro, fazendo Pitágoras, certo? Então, eu tenho aqui que o diâmetro é 10, por quê? Porque eu tenho que lembrar do meu triângulo pitagórico 3, 4, 5, e esse é o dobro das dimensões. Então, ele é o 6, 8 e 10. Por isso que eu já sei que o diâmetro é 10 e, portanto, o raio vai ser 5. O volume vai ser 5 ao quadrado, então raio ao quadrado vezes π, que é a área da base, vezes a altura. Isso corresponde a 50π. Trocando o π por 3, então eu tenho 150 metros cúbicos. Como eu quero em litros, eu tenho que passar para decímetro cúbico. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000, por isso que são 150 mil litros. Então, dando continuidade à nossa correção dos exercícios complementares, o exercício 21 diz o seguinte, o volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado em torno de um quadrado de lado de 3 centímetros em torno de um de seus lados é. Como eu tenho um quadrado, se eu vou girar esse quadrado, eu vou obter um cilindro. Então, eu tenho que fazer o volume, vai ser a área da base vezes a altura. Tá? E o raio desse cilindro vai ter 3 centímetros e a altura é 3. Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 3, que corresponde a 27π centímetros cúbicos. No próximo exercício diz o seguinte, suponha que haja laranjas no formato de uma esfera com 6 centímetros de diâmetro e que a quantidade de suco que se obtém ao espremer cada laranja é 2/3 do seu volume, sendo o volume dado em litros. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de laranja, deve-se espremer no mínimo, aí eu tenho que ver quantas laranjas eu preciso. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o volume da esfera, né? Que corresponde a 6 centímetros de diâmetro, então são 3 centímetros de raio. O volume da esfera é 4/3
de π vezes r ao cubo. Fazendo aqui as multiplicações e simplificações, né, vai ficar com 36π centímetros cúbicos. Troco o π por 2/3. Primeiro eu vou fazer o 2/3 de 36π, que é o que eu vou obter de suco. Então, faço 36 dividido por 3, 12, vezes 2, 24π, certo? E aí sim, eu vou trocar o π por 3,14, que vai ser 75,3 centímetros cúbicos. Como eu quero obter 1 litro de suco, eu vou simplesmente dividir o 1.000, 1 litro de suco corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, que eu vou dividir o total pela quantidade que cada laranja produz, para saber quantas laranjas eu vou necessitar. Como vai dar 13,36 laranjas, eu vou precisar de no mínimo 14 laranjas. No próximo diz o seguinte: uma laranja com formato esférico e com 6 centímetros de diâmetro foi descascada até a sua metade. Considerando-se seus dados, verifica-se que a área total da casca retirada é aproximadamente D. Então, estou falando da superfície da laranja, de meia laranja. Né? Se a superfície da laranja inteira é 4 πr ao quadrado, a metade da laranja seria 2 πr ao quadrado e o raio, no caso, vale 3 centímetros. Fazendo a troca, né, vai ficar 2 vezes o 3,14, que é o valor do π, vezes 3 ao quadrado. E isso corresponde a 56,52 centímetros. Portanto, é aproximadamente 57 centímetros quadrados. O próximo diz o seguinte: uma questão do Enem, onde fala que o arquiteto está fazendo um projeto de iluminação do ambiente e necessita saber a altura que deve instalar a luminária, ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área de 28,26 metros quadrados, considerando o π igual a 3,14, e eu quero saber qual é a altura. Então, como eles me deram o valor da área, a partir da área do círculo, eu vou calcular o valor do raio. Então, eu sei que π vezes r ao cubo é igual a 28,26. Trocando o π por 3,14, eu vou obter, dividindo já, né, pelo valor do π, eu obtenho o raio quadrado igual a 9, portanto, o raio vale 3. Se eu sei que o raio vale 3 e a geratriz aqui do meu cone vale 5, eu vou perceber que eu tenho um triângulo aqui pitagórico, portanto, a altura tem que ser 4 metros.